te agradar eu vou, por amor a ti eu vou. Bom dia, graça e a paz, Senhor Jesus. Eu queria compartilhar com vocês uma palavra que nessa manhã, quando o Espírito Santo de Deus me acordou, ele trouxe essa palavra ao meu coração. E ontem, quando eu estava conversando com uma pessoa, eu estava lembrando desse texto. E desde ontem à tarde, esse texto ele tem falado ao meu coração e ele tem lembrado a mim, o poder de Deus e quem somos em Cristo Jesus. Abra aí, por favor, se você puder, em 2 Reis, capítulo 3, o versículo 18, a parte A do versículo diz assim: mas para o Senhor isso ainda é pouco. Vá agora para o mesmo livro de 2 Reis, só o outro capítulo, capítulo 4, e o versículo 27 diz assim: ao encontrar o homem de Deus no monte, ela se abraçou aos seus pés. Geazi veio para afastá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixe-a em paz. Ela está muito angustiada, mas o Senhor nada me revelou e escondeu de mim a razão de sua angústia. Esse texto é quando esses dois textos. Primeiro versículo que eu li, o verso 18, é quando os moabitas se levantam contra o povo de Deus. E daí, um texto que você também já viu eu ministrar aqui, aí fala o quê? Não vereis vento. O anterior, versículo anterior, 17, diz: pois não vereis vento, e nem chuva, contudo, esse vale se encherá de tanta água que beberá você e seus gados. E aí ele ainda continua, Geazi, dizendo: e isto será pouco para o Senhor, ou seja, Deus tem muito mais para fazer. Quando Eliseu, homem de Deus, cheio do poder de Deus, ele tem essa palavra no seu coração e declara essa palavra, fala essa palavra ao povo, que estava diante de uma situação de perseguição, estava na frente de um vale, de um caminho que não havia muita possibilidade de sair dali. Ele dá essa palavra e o que tem a ver, pastora, com essa outra palavra? Veja como Eliseu sabe quem ele é em Cristo Jesus. A Bíblia diz que Eliseu, faz milagres por ele também receber porção dobrada do espírito de Elias, que agia em Elias, e esse espírito foi derramado sobre a vida de Eliseu em porção dobrada. E a Bíblia fala que nesse texto Jó, que entrou aí, obrigada, Jó, te amo, meu amor, o texto fala em 2 Reis, Jó, capítulo 3, e o versículo 18, a parte A, e 2 Reis 4, e o versículo 27. Quando a gente inicia esse texto, a gente vê o texto falando a respeito da ressurreição do filho da Sulamita. A Bíblia mostra que aquela Sulamita não podia ter filho, e aí ela faz o quê? Vê o homem de Deus, a conduta daquele servo do Senhor, e ela diz, você já conhece o texto, já ouviu ministrações, já ouviu
pastoras ministrando sobre esse texto. E ela diz assim, ó, vejo que ele é um santo homem de Deus. Vamos fazer uma casinha aqui, né, um quartinho para ele, para que todas as vezes que ele possa passar por aqui, ele tenha onde se hospedar e tal, tudinho. E Geazi, eu só quero dizer Geazi, perdão, Eliseu percebe a dificuldade que aquela mulher tinha. Ela tinha bens, ela tinha um casamento, ela tinha uma casa, mas lhe faltava um filho. E a Bíblia diz que enquanto ele profetiza para ela e diz, olha, daqui a um tempo você vai abraçar um menino, ou seja, vai ter um bebê. E aquela mulher, né, assim, diz, não engana, meu Senhor, né, a tua serva, porque aos olhos dela era impossível de acontecer. Mas um Deus que faz, né, coisas na nossa vida, milagres na nossa vida, atua em nossa vida. Ele nessa manhã está dizendo, isso é pouco, pelo muito que ainda eu vou fazer, pelo muito que ainda te espera de você viver. Essa mulher, né, ela viveu, né, assim, o período do milagre de não poder gerar filho e agora tinha um filho. Essa mulher, seu filho fica doente e essa doença, né, e a gente hoje, né, pode entender que foi um aneurisma, né, por causa de uma dor de cabeça que ele teve muito grande, constante, e ele veio a falecer. E essa mulher vai procurar o servo, o profeta, o homem de Deus. E aí ela vai procurar, né? E aí a gente toma algumas lições, embora, né, eu quero deixar bem clara essa palavra profética, que ainda é pouco. Esse milagre que você está vivendo, o que Deus está fazendo na sua vida, pelo muito que Deus ainda tem para fazer na sua vida. No texto, a gente vai ter algumas lições para a nossa vida sobre a ressurreição do filho da Sulamita. Primeiro, ela vai procurar ao homem de Deus, ao servo do Senhor. Cuidado com quem você vai procurar, né, para desabafar, para conversar, para falar, para colocar a tua causa, né, assim, porque existem pessoas que só querem ouvir por curiosidade, né? Então, cuidado, né? Vai procurar quem é de Deus. Ela foi procurar o homem de Deus. Ela chegando lá, algo que eu aprendo com esse texto, e eu estava falando ontem. Amém, Jojó. E eu estava conversando ontem, né? E eu estava falando. E naquele momento o Senhor estava trazendo essa palavra ao meu coração. Veja um Eliseu, que ele sabia que o poder era de Deus, que o fato de Deus ter o poder, ele revelava quem quer, quando quer, da forma que quer, e nem por isso Eliseu ficou, né, muxoxo, ficou embirradinho, porque o Senhor não tinha revelado qual era a angústia, qual era a razão daquele problema. Eliseu não era um crente, né, como Paulo fala sobre algumas atitudes da igreja de Coríntios, né? Uma atitude de infantilidade. Ele disse, eu não vos pude falar como a adultos, mas como a crianças que não saem do leite. Porque não tinha estrutura, não tinha crescimento, sabe? Aqueles crentes que só quer receber as bênçãos, só quer receber, né, palavras. É óbvio, querido, que é bom, né? Assim, mas existe, né? Tem uma ovelhinha minha, né? Que toda vez que ela lê um provérbio, ela diz, manhã eu lembro da senhora, né? Bruninha, a nossa irmã da mídia. E ela diz, né? Porque assim, ó, querida, né? Assim,
a correção de Deus, a disciplina de Deus é porque Ele ama, porque Ele deseja que nós, né, trilhamos um caminho de obediência, que nós, querido, saiamos, né, do erro e seja conduzido pela verdade do Senhor Jesus. E tem crente que fica, né, emburradinho, fica, né, com biquinho, fica, né, zangado quando Deus não revela a razão, o motivo pelo qual aos nossos olhos, a princípio, parece, né, terrível. Observe que essa mulher, né, assim, eu fico imaginando, ela já viveu o milagre de desfrutar, de ela não poder ter filhos e ela ter filhos. Eu fico imaginando aquelas pessoas que era do convívio daquela mulher. Como foi que isso aconteceu? Não está falando como foi o ato, né? Ela está dizendo o milagre, ou seja, não tinha condições, né, por o seu marido já ser idoso, né, assim, como foi que isso aconteceu? Menina, aquela sulamita, né, que não podia ter filho. Tu acredita que agora ela está grávida? Agora ela tem um filho? Ela já estava vivendo esse milagre. Só que tem coisas, sabe, que Deus vai chegar para mim e para você. E você mesmo vivendo aquilo impossível, aquilo que os teus olhos não conseguem ver, né, a tua mente não consegue compreender, Deus está dizendo nesta manhã para você, você viveu o milagre sobrenatural, viveu, né, assim, está vivendo coisas incríveis que Deus está fazendo. Eu quero te dizer que ontem, a palavra, que o pensamento de Deus é muito mais elevado do que o nosso, que é bem mais alto do que o nosso, que a gente não consegue compreender. Eu quero te dizer que, mesmo você vivendo já essa experiência, o milagre de Deus, eu quero te dizer que Deus está dizendo nessa manhã para mim e para você, isso ainda é pouco pelo muito que eu vou fazer na sua vida. A Bíblia mostra que essa sulamita, né, assim, viveu, né, assim, imagine, vendo o filho crescer, toda aquela alegria, né, de ver o impossível crescendo, o impossível falando, o impossível se movendo, né, assim, que era o seu filho, era a representação daquele milagre. Era a representação daquele milagre. Meu filho sabe, né, que eu chamo ele e minha filha, né, de sonhinhos, né, assim, tu é meu sonho. E eu digo para ele, né, assim, eu sei que deve ser, talvez, cansativo levar, né, assim, essa importância, porque toda vez que eu olho para o meu filho, toda vez que eu olho para minha filha, é o meu sonho andando, ambulante, né, ou seja, andando, rindo, falando, às vezes fazendo malcriação, sim, né, fazendo, porque eu olho o desejo do meu coração sendo concretizado, o Deus que concretizou o sonho da minha vida, dá um primogênito, dá, né, uma filha. Deus é tão bondoso para comigo que desde sempre o Senhor falava ao meu coração que o filho do meu filho, né, meu neto, o primogênito seria um menino, e assim o Senhor está fazendo, né, assim, está fazendo porque está com 6 vezes, né, de gestação. E aí eu vendo o Deus, sabe? E aí eu disse para ele, né? Quando eu olho, ele vai ser o bebê que o meu neto, eu vou estar olhando e é uma criança. E eu imagino aquela sulamita vendo a impossibilidade agora real, falando, abraçando, chamando de manhinha, né? Assim, eu estava num consultório e aí um menininho estava passando e ele olhou do nada. Perdão, no consultório não, estava na feira. E o menininho, eu estava numa das sessões, e aí um menininho, do nada, ele estava em silêncio. Ele olha para a mãe dele e disse assim: você sabia, mamãe, que eu amo muito você? Eu amo muito você, mas é muito.
E a mãe olhou assim e fez, eu amo você também, filho. Sabe, do nada, eu fico imaginando essa sulamita dizendo, né, vendo seu filho, né, chamando de mãe, dizendo que amava. E aí, crescendo, convivendo com aquele milagre. Porque tem milagres que a gente vai conviver por muito, muito, muito tempo. Por muito, muito tempo, né, assim. E... E aí, né, assim, porque tem milagres que se acaba, né? Por exemplo, um exemplo, né, de um carro. Aí você troca, vai viver um outro milagre. Então aquele foi, mas continua sendo um milagre, né? Mas da criança, né, assim, até uma irmã, quando Deus, né, me concedeu o privilégio, né, da unção de liberar a palavra profética para a vida de uma pessoa, né, que gerou um filho quando não podia, e eu até postei, né? Tem cheiro de bênção, né? Tem cheiro de milagre, né? Ou seja, se move o milagre, né? É real, é palpável, porque são coisas que acontecem na nossa vida. E eu imagino aquela sulamita vivendo isso. Só que chegou um momento, chegou uma situação na vida daquela sulamita que parecia que aquele milagre que ela desfrutava todos os dias da companhia daquele milagre, porque tem milagre que nos acompanha sempre. Por exemplo, eu tenho um milagre de cura, né, da minha voz, né, assim, que ela me acompanha sempre, sempre. Ou seja, ele está lá, ele está conosco, esse milagre. Ele não sai de nós. E a Bíblia mostra que essa mulher, ela vivia esse milagre, né, assim. E aí chegou o momento, o quê? Que acontece que esse milagre tem uma dor de cabeça muito grande e ele veio a falecer. Aquela sulamita, a primeira atitude dela, né, ela não conta nem para o marido dela o que ocorreu. Porque tem coisas, querida, que você tem que ir ao trono mesmo da graça. Você tem que procurar, né? Porque os profetas naquele tempo, Deus se revelava por meio do profeta. E o sacerdote intercedia, né? Então, ela deixa ali o menino, né? Porque o marido dela até pergunta, mas hoje nem é lua nova, o que é que você vai procurar, o homem de Deus? Ou seja, ela não relata o problema para ele, porque a gente não pode estar relatando o nosso problema para todo mundo, não. Nem para o nosso marido, nem para os nossos filhos, nem para a esposa, nem para aquela pessoa que você julga ser muito amigo, né? Assim, ai, como eu tenho vivido isso. Pessoas que eu penso que mas não é, né? Assim, quando a gente vai expressar uma situação que a gente está esperando, né, uma defesa, uma posição, você se frustra, né, assim, porque verdadeiramente não é o que você pensa que a pessoa né, assim, e é frustrante isso. E ela vai procurar, deixa lá o menino, a Bíblia diz, não sou eu, depois você lê o texto, a Bíblia diz que ela deixa lá e ela vai falar ao homem de Deus. A terceira coisa que eu entendo aqui nesse texto, né, assim, é que Eliseu, como a princípio eu falei, não ficou muxoxo. Mas ele entendia que o poder era de Deus. Deus fazia quando quisesse, como quisesse, revelava se ele quisesse ou não. E ele não deixaria de ser profeta, porque o Deus que revela todas as coisas não tinha revelado a ele. Eliseu entendeu, e foi essa palavra que o Senhor fez arder no meu coração ontem. O fato, querido, de muitas vezes Deus dizer não para você, de Deus não fazer aquele milagre, Deus não revelar a você. Você às vezes fica com raiva de Deus, fica muxoxo, fica todo, né, cheio de mais. Quando Eliseu tem um entendimento, o poder é dele. Ele faz como quer, da maneira que quer, né? Na hora que ele quer. Aqui esse texto mostra uma visão do profeta
Eliseu, aleluia, que de quem é Deus, o poder de Deus, e que é como lá em Filipenses fala, o poder dele opera em nós, mas é dele o poder. E Eliseu, como profeta, não estava dizendo aqui, o poder é meu, a unção dobrada foi minha, deixa agora eu usar da maneira que eu quero, como eu quero. Vai aqui, Senhor. Olha, Daniel, a Bíblia diz que Daniel tinha inteligência, sabedoria, mas a Daniel, o Senhor deu o espírito de revelação. Mas a Bíblia diz que quando o rei tem, Nabucodonosor tem um sonho que ninguém consegue interpretar. A Bíblia diz que ele vai junto com seus amigos, diz, vão morar ao Senhor. O Deus que revela todas as coisas. Ou seja, Deus me deu o dom, Deus me deu, né, aquela unção, mas é emprestada, mas tudo é para ele, por meio dele e para ele. Alguém, né, assim, se acha proprietário de dons e talentos que o Senhor dá e quer usar quando quer, da maneira que quer. Quem me conhece, né? Acho que daqui do grupo, acho que quem me conhece mais tempo é Jana, que entrou aí, né, assim, e me conhece, né, assim, que eu nunca usei a minha unção, assim como tem pessoas que, pastora, ore assim, Deus revelou isso à senhora e simplesmente, peraí, deixa eu ver aqui, né, como é, porque é dele, é para ele, é por ele todas as coisas, é por meio dele. Se o Senhor não revelar, não tem, você não vai deixar de ser profeta. O fato de você estar passando por uma situação adversa, né, ou financeira, ou de saúde, ou não sei qual é a situação que você está passando. Quando você entender que o poder é de Deus, e quem é você, e o fato de Deus não fazer exatamente todas as nossas vontades, a gente não vai deixar de ser filhos ou filhas dele, e Deus não vai deixar de ser Deus. Eliseu, ele bota essa frase de uma forma muito clara. Leia o texto para você ver. Ele diz, deixa em paz, ela está angustiada, mas o Senhor nada me revelou. Não deu nenhuma pista do que era, do que estava acontecendo da vida daquela sulamita. Ele diz, nada me revelou. Escondeu, Rebacaio Sundalayaste, Arionahaio Xelemenasto. Escondeu de mim a razão da angústia dessa sulamita. Era óbvio que eu posso entender que ele entendeu que ela estava angustiada, mas não foi porque o Senhor revelou. Porque provavelmente ela era uma Adriana da vida, que se chorar, fica vermelha, os olhos ficam inchados, e as pessoas fazem, tu chorou? Né, assim, às vezes a gente nem, até chorar de alegria, tu chorou? Né, assim, porque não sabe o motivo, porque aparentemente ele percebeu que ela estava, porque provavelmente quando o menino estava ali e encontrou morto, ela chorou, era a bênção dela. Era o impossível que agora estava se afastando dela, que estava sendo tirado da vida dela. Então é óbvio, querido, que ela estava chorando, era o filho dela. E quando ela chega, ele diz, nada. O Senhor, ele diz que foi o Senhor, porque ele sabia que era Deus que revelava, era Deus que fazia, tudo era o Senhor. Ele diz, nada, o Senhor não revelou nada para mim. Ele não revelou, né? Ele me escondeu o motivo, né? A razão da angústia dessa mulher. Escondeu dele. Sabe por quê?
porque aí você vai entender porque eu comecei com esse texto. Mas para o Senhor, isso ainda é pouco. Aquela mulher tinha vivido um milagre. Eliseu, né, já tinha vivido outros milagres, multiplicação de azeite. A cura de Naamã, da lepra, a cura. Ele ainda não tinha vivido a experiência de ver um morto viver no poder do nome de Jesus. Aí o Senhor disse, é unção dobrada, Eliseu, mas ainda é pouco, filho, servo, né, do que eu tenho para a tua vida. Ah, Sulamita, tu viveu um milagre impossível de gerar um filho quando tu não podia. Isso ainda é pouco para muito que eu vou fazer. Aí você já deve estar aí, que eu já conheço algumas pessoas, está repreendido. Pastora, a senhora quer dizer que o menino vai morrer? Qual foi o momento que eu disse isso? Não distorça. Receba a palavra de Deus nessa manhã, que é bênção para a tua vida. Eu quero dizer aqui que o fato de Deus não te revelar, de Deus esconder, né, o que estava para fazer, porque eu sei que você também, que eu já conheço aí, mas o Senhor não diz para Abraão que o Senhor ocultaria do seu amigo o que estava para fazer, né? Querido, ele revela quando ele quer. Quando ele não quer, ele diz assim, tu só vai viver o muito que eu vou fazer na tua vida, mas eu não vou revelar o que é. Porque muitas vezes, né, assim, quando Deus, vou revelar, a pessoa já está sofrendo antes do acontecido. Quantas vezes você não já ouviu pessoas que muitas vezes o Senhor diz, irmã, né, tu vai passar um deserto, mas o Senhor vai estar contigo. Está repreendido, cancelado, destruído, e aí começa com aquelas papagaiadas toda. Porque não é capaz, querido, de entender que em meio a deserto o Senhor está contigo. Em meio ao nada o Senhor supre. Em meio do impossível, Deus torna possível. Deus abre, cria em meio do nada. E Eliseu olha e diz, a mim não revelou. Mas Eliseu, né, sabia em quem ele era e com quem estava o poder. O poder estava em Deus. Nessa manhã eu quero trazer essa palavra que ficou ardendo ontem no meu coração. Né? Querido, sabe que Eliseu nos ensina aqui que ele sabia quem era dono do poder. Ele diz, a mim não foi revelado. Quando a gente olha aqui, né, na numeração, na escala, na ordem, né, assim, que está escrito, né, aqui a Bíblia, você vai ver que acontece no mesmo capítulo 4, né, do 1 ao versículo 7, você vai ver o quê? Uma multiplicação de azeite. Mas você olha aqui e você vê uma pessoa, né, de Deus que dá o exemplo de dizer assim, o Senhor a mim não revelou porque o poder é dele. Não tenho nada de estar mandando em Deus. Vá, Senhor, revele para que mostre que tu é na minha vida, que tu faça isso. É dele o poder. Eliseu ensina com muita clareza essa propriedade. Ele diz, o Senhor nada me revelou. Escondeu de mim a razão e nem por isso eu vou ficar muxoxo com Deus. Porque é dele o poder, né, de revelar, o poder de fazer. Eu sou servo e nada mais. Eu sou filha e nada mais. E na verdade, eu não posso nem dizer nada, porque não é nada, não. É uma honra, é um privilégio
né, a gente ser filha. Então eu usei a expressão errada, né? Mas ele quis dizer, eu tô querendo dizer assim que tipo, ele apenas estava dizendo o poder é dele e ele dá a quem ele quer. Ele faz no tempo que ele quer. E nem por isso o Senhor vai deixar de me usar, de me tirar da posição que foi Ele que me chamou, foi Ele que derramou essa unção sobre a minha vida. A Bíblia diz que Ele diz a mim e escondeu de mim a razão dessa angústia. O texto vai continuar e ele diz assim, olha, toma aqui o meu bordão, Gési, coloca lá. E a mulher, epa, tão certo como vive o Senhor, tu vais comigo, tu és o profeta. O fato de Deus não revelar a ti, não mostrar, eu continuo acreditando que tu és um profeta. Ah, como tem gente, querido, que, né, e vendo você passando na prova, vendo você tendo algumas atitudes normais de um ser humano, porque tem a tendência, né, de julgar, porque não é em você, aí tem a tendência de julgar a pessoa. Aí já não olha mais com aquele encanto, com aquela beleza, com aquela admiração que tinha no início da pastora. Porque olhou e percebeu que eu sempre fui normal, sempre fui um ser humano, sujeito como Elias às paixões desse mundo, ter raiva, ter alegria, falar bravo, falar com mansidão. E aí, nesse assuste, já não tem mais aquela admiração. Mas observe a atitude dessa sulamita, que Eliseu diz, Deus não me revelou, escondeu de mim, qual era o motivo. Ela diz o que ele diz para o moço, né, Géasi, vai lá, leva meu bordão, coloca no menino. Ela diz, não, senhor, profeta aqui é você. Eu tenho algumas pessoas, né, assim, ela também está aí, né, e ela sabe que é verdadeira, eu não tenho vergonha de dizer, né, assim, como ela está aqui na live, ela pode dizer isso, né, assim, uma vez Jó, né, falou assim, Nianinha, eu sei, eu sinto, Deus revela que você sempre ora por mim. E ela sabe que eu não vivo dizendo assim, Jó, né, eu ligo, né, às vezes, Jó, Deus mandou eu dizer isso e isso, Jó, né, assim, Deus me colocou essa semana para estar jejuando pela tua família, por isso, por aquilo, né, Deus revela. Mas mesmo assim a gente tá direto conversando no telefone, ou a gente tá muito junto, mas algo que eu tô agora falando, né, falando para ela, mas algo que eu disse, nossa, eu disse assim, Senhor, eu não posso nem mais agora esquecer assim por um momento. Sabe por quê? Porque a tua serva está ali do outro lado, ela sabe que eu oro. Veja que coisa mais linda. O fato de a gente não estar junto, o fato de não ter mover todo momento, de estar falando, não deixou de ser profeta, não deixou de acreditar que Deus usa, que Deus faz. A Bíblia diz que eu só queria perguntar, tá tudo ok? Porque ficou meio travado para mim. Eu não sei se vocês estão ouvindo. Ah, deve estar, porque ela colocou aí. Verdade, amiga? Obrigada. Né, assim, veja que essa sulamita, ela diz assim, né? Ao ouvir isso, né? Assim, ao ouvir que, olha, Gési dizer, a mim não, o Senhor não revelou nada, nada, nada. Nada Deus revelou. Mas eu posso ver, ela também está aí, né? Assim, às vezes Deus faz umas coisas assim comigo, aí do nada, às vezes, né, Jó? Eu ligo para Jó e aí a gente começa a conversar. E eu converso muito, ela sabe disso. E todo mundo sabe, eu não escondo o privilégio e a alegria de falar de Jesus, né? Assim, e a gente está conversando e muitas vezes Jó, né, até diz, eu nem vi a hora passar, porque foi tão bom conversar. É uma bênção conversar contigo, né? Ouvir a palavra de Deus,
ministrar, traz refrigério, alegria, era tudo aquilo que estava precisando, né, assim, e há aquela calma, aquela calmaria. Essa mulher, embora ela ouviu, Geazi dizer, né, Deus nada me revelou, escondeu de mim qual é o motivo da angústia. Aquela mulher disse, foi? Deus não te revelou, não é? Então, vamos embora. Vê, pode mandar a Geazi mesmo. E não. A Bíblia diz que ela diz, ei, vamos comigo, Eliseu. Tu és profeta de Deus. Eu entendi que tu tem entendimento que o poder é de Deus, que Deus revela quando Ele quer. A Bíblia diz que Eliseu entra naquela casa, no quarto onde está o menino, e provavelmente é o quarto onde ficava Eliseu, né? Aquele quartinho de Eliseu, cheio de unção, cheio de poder de Deus. Eliseu ora, né, no menino. A Bíblia diz 7 vezes, olho com olho, boca com boca, por cima, né, do menino, deita por cima, né, mão com mão, e ora ao Senhor. A primeira vez, e a Bíblia diz, não houve resposta, ou seja, não teve fôlego o menino. Na 7ª vez, não desistiu. Um Eliseu que o poder é teu, Deus, né? Tu revela como quer, né? Tu não quis revelar, mas tu continua sendo Deus. Eu continuo sendo escolhido pelo Senhor. Eu continuo sendo o profeta que tu levantaste aqui, Senhor. Eu continuo. Eu entendo, Pai, eu aceito. E ele orando, orou a primeira vez, orou a segunda, orou a terceira. Meu querido, não tinha resposta, mas a Bíblia diz que na 7ª. A 7ª, quando vê, o menino suspirou. Entrou o fôlego de vida de novo. E ele entrega o menino para sua mãe, vivo. Vivo. Lição que Eliseu quer nos ensinar. Primeiro, né? É Deus. Tudo é de Deus, por meio do Senhor. Aquela sulamita reconhecia e entendia que Eliseu continuava sendo profeta do Senhor. Que Deus usava, que Deus fazia por meio, né, do profeta. Eliseu ora e não desiste. Não desiste logo de cara, não, querido. Eita, Deus não ouviu, não. A Bíblia diz a perseverança de Eliseu. Leia o texto. Leia o texto para você ver que eu não estou aqui, né, inventando boca com boca, mão com mão, pé com pé. E ele lá, foi a primeira vez, 7 vezes, querida. Persistência, perseverança. Jesus, vem cá, faz um milagre. Mas Jesus está morto o sentimento, está morto a situação. Mas ele orando. Porque ele entendia, querido, que quem fazia era o Senhor. Tem gente, querido, que está achando, né? Deixou de orar, de pedir, porque eu vou conseguir com os meus méritos. Vou dar um tapa no visual, né? Assim, vou me arrumar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Ok, façam, né? Se adorne, né? Assim, mas, né? Assim, quem faz é Deus. Às vezes a gente vê, né? Pessoas que, né? É isso e aquilo e não tem. Não tem aquilo e você fica sem entender, né? Como pode? Mas a Bíblia diz, querida, que Eliseu ensina perseverança. A segunda lição, perseverança. Não desistiu, não, na primeira. E aí, a gente vê o que Eliseu disse para o povo de Israel. Em meio a um vale, em meio a uma perseguição, em meio àquele povo com sede, ele diz, ei, cavem covas. Vá, cavem covas.
Porque você não verá vento, você não verá chuva, mas vai ter água para beber, você e os seus gados. Vai ter. E você vai ficar admirado com isso que Deus está fazendo? Ainda é pouco pelo muito que Deus vai fazer na tua vida. Oh, aleluia! Glória a Deus! É pouco! Olha, aleluia, glória, aleluia. Bendito seja o teu nome. Sabe, querido, que é pouco pelo muito que Deus vai fazer? Ana subiu ao altar e disse: Deus, eu quero um filho. Eu não aguento mais a afronta de Penina. Ela ri de mim, eu não aguento mais. Senhor, eu não aguento mais essa situação. Alguém debochando de mim, alguém rindo de mim. Senhor, eu não aguento mais. A Bíblia diz que Deus não só deu um filho a Ana. É pouco pelo muito que Deus vai fazer. Deus deu o quê? Deu um profeta. Deu um profeta para Ana, querido, porque tudo que Deus faz é uma medida transbordante na tua vida. Ah, querido, Deus tinha dado um filho para aquela sulamita. E agora ela estava desfrutando, mas houve o inesperado, morreu o menino. Isso é pouco pelo muito que eu vou fazer. Sabe o que é que tu vai viver, sulamita? Agora todo mundo vai conhecer, só você. Aquela mulher não podia ter filho. E ó para ali, ela tem filho. Agora tu vai ser conhecida. Sabe o que, menina? Aquela mulher não podia ter filho, Deus fez ela ter filho. Quando o menino estava doente, deu uma dor de cabeça no menino, o menino morreu. Não é que o menino tornou a vida. O menino viveu. Ressurreição. Ela viveu um milagre impossível, agora estava vivendo o milagre da ressurreição. Ana não podia gerar, por isso que o cântico de Ana, ai como eu medito no canto de Ana, ela diz, ele faz, ele dará mandaias, ele faz com que a mulher estéril seja mãe de filhos. Remanasu deremeka, ledodolo shenekonoru manasturimiha. Ele faz com que a estéril, ele faz com aquilo que não tem nada, faz com que o milagre abundante do Senhor chegue. Você querendo ou não, você vai receber essa palavra no nome de Jesus. E não pense você que você tem o poder de selecionar. Não, eu vou querer só essa parte aqui, só essa daqui. Você vai viver toda a parte. É realmente uma morte, né, espiritual, algo, sabe, que para você já deu como morto, não é morto físico não, mas você já deu como morto essa situação. E você entrou aqui nessa live para Deus falar para você que você já viveu o milagre, já viu o impossível acontecer na tua vida. O Senhor está dizendo, é pouco, pelo muito que o Senhor ainda vai fazer para a sua vida. Mas é necessário uma coisa. É necessário que a gente entenda que o tempo é dele, o poder é dele, a revelação é dele. Tudo é dele. Ele vai fazer no tempo dele, na hora dele. E ele vai continuar sendo Deus. Ele vai continuar sendo Deus na minha e na sua vida. Você vai continuar sendo, né, a filhinha do Senhor. E não é filhinha no diminutivo, não. É aquela filhinha, sabe, que eu ouvi antes de ontem. Uma pessoa falou, você é a filha queridinha do Senhor, viu? Você nem imagina o quanto você é a filhinha queridinha. Sabe como a gente diz, né? Com ciúme dos irmãos, né? De irmão, não de José, né? Tô falando assim, dos irmãos.
ela é a queridinha da mamãe, ele é o queridinho da mamãe, né? Não é? Tem os privilégios, sabe? E foi exatamente quando eu vi, né? Ele disse, não pensa assim não, porque tu és a queridinha do Senhor. Tu és a amada do Senhor. Oh, querida, você precisa entender que às vezes Deus nada vai te mostrar nada, não vai te revelar nada, vai esconder de você, mas você vai viver o milagre, porque, Deus não revelou a angústia dela, qual era o motivo daquela angústia terrível, mas a Bíblia diz que o final da história foi glorioso, foi, sabe, digno de um Deus que a gente serve, de um Deus que tem poder, porque a Bíblia diz que o menino torna a viver. Eu já disse, vocês já viram uma ministração, né, que eu fico dizendo, eu posso imaginar Samuel andando, Samuel profetizando, Ana passando, ali vai a mãe do profeta Samuel. Vai ali, essa mulher, ela não podia ter filhos não, mas Deus deu um filho, mas Deus quando dá capricha, viu? Porque Deus não deu um filho só ela não, ele é profeta em Israel. É esse Deus que você está vivendo um milagre, ainda é pouco pelo muito que Deus vai fazer na tua vida. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Que essa palavra queime como, sabe, tocha viva no teu coração. E você desfrute dessa palavra. Ontem eu estava ministrando e agora pela manhã, Camilinha, né, assim, falou para mim, deu um testemunho. Ela disse, pastora, como eu recebi aquela palavra ontem, realmente, que os pensamentos do Senhor são mais elevados do que o meu. Pastora, quando terminou a oração, né? Pastora, fulano ligou para São Zé para ela e eu tô indo, ela tá indo lá para o milagre, para a resposta de Deus, porque o pensamento de Deus é mais elevado que o nosso. Ele tem muito, muito, muito para ainda fazer nas nossas vidas. Que Deus abençoe a sua vida. Um excelente dia. Obrigado pela sua companhia aí do outro lado, tá certo? Que Deus abençoe, que você seja esse agente abençoador. Vai estar lá salvo no canal. Curte, compartilha, né, dessa mensagem para outras pessoas. Você que tem rede social também, você pode compartilhar essa mensagem também lá no teu Instagram, né? Apontando lá o canal, como as meninas fazem lá do nosso canal no YouTube, né? Assim, curta, pega essa palavra e entregue. Talvez para você não serviu, né? Você tá na petente, você tá fastioso, né? Cansada, mais uma palavra, né? Assim, para você pode não servir, né? Mas para alguém, essa palavra que é poder de Deus, que é verdade, que é penetrante, vai fazer a diferença. Seja você esse agente abençoador. Seja você esse profeta, essa profeta que Deus vai levantar para restaurar vidas, para colocar de pé, para direcionar a esperança em Cristo Jesus. Deus abençoe. Um beijo no coração.